Pessoal, olá, tudo bom? Me chamo professor Vitor. Hoje eu vou falar de termoquímica. Pessoal, para a gente falar de termoquímica, a gente tem que dizer o que é a termoquímica, o que ela estuda, tá bom? Então, a termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor, ou seja, a transferência de energia envolvida durante as reações químicas. Professor, por favor, traduz isso para mim. Tá, nós temos dois exemplos aí. O primeiro exemplo, pessoal, só botar a canetinha aqui. O primeiro exemplo, esse aqui, ó, nós temos o quê? Reagente A e reagente B, onde eles se juntam, formam o produto C e também eles liberam uma certa quantidade de energia. Energia essa em forma de calor, não pode se esquecer disso. Já que a gente está estudando termoquímica, a energia que é produzida nas reações químicas é em forma de calor, energia térmica, tá? No exemplo 2, pessoal, nós temos o quê? Nós temos os reagentes A e B, só que para eles formarem o produto C, eles precisam de uma coisa, eles precisam receber energia, que quando eles recebem energia, eles formam o produto C, tá? E como eu disse, essa energia, ela é o quê? Energia térmica, ou seja, energia em forma de calor. Tranquilo? Só apagar aqui rapidinho e a gente vai para o próximo slide. Olha, tô sujando mais aqui. Pronto. Vamos lá para o próximo slide. Bom, na termoquímica nós temos dois processos. Os processos exotérmicos e os endotérmicos, tá? Qual a diferença? No processo exotérmico, não pode esquecer, exotérmico. Exotérmico ocorre a liberação de calor, tá? Ele libera o calor que é produzido nas reações químicas, tá? E causa uma certa sensação de aquecimento. Temos como um exemplo as combustões. As combustões, elas são processos exotérmicos. Ah, professor, qualquer combustão? Qualquer combustão, tá? Vamos lá. O CH4, gás metano. Como é que ocorre a combustão dele? Nós temos o gás metano em contato com o oxigênio. Desculpa. E o que é que produz? A reação entre o gás metano e o oxigênio produz CO2, 1 mol de CO2, 2 mols de água e produz essa quantidade de energia aqui, ó. Energia sendo em kJ por mol. Ou seja, se eu tiver, ao invés de um aqui, 2 mols de CH4, então a energia aqui vai ser multiplicada por 2, tá bom? Então, a cada mol de CH4, eu irei produzir na sua queima, ou seja, na sua combustão, 889,5 kJ de energia, tá bom? Nós temos também, pessoal, nós temos também a combustão do octano, C8H18. Vocês podem observar uma certa semelhança entre a combustão do gás metano e a combustão do octano. Qual é a semelhança? É que ambos possuem o quê? Para ocorrer a combustão, precisam de oxigênio. E qual a diferença do metano para o octano? É somente a quantidade de oxigênio que é fornecida na reação. Ou seja, no gás metano, 2 mols de O2. No gás octano, 25 sobre 2 mols por 8. Para ficar mais bonitinho, você poderia multiplicar aqui por 2 e aqui ficaria 25, tá? Mas isso é aula para estequiometria, isso é mais à frente, tá? Então, o que importa saber é o quê? Que na combustão, tanto no gás metano quanto no octano, eu necessito de oxigênio. O que é que vai mudar é somente as suas quantidades. E também, pessoal, outra semelhança é que ambos irão produzir CO2. Novamente, a diferença é nas proporções, que no gás metano vai produzir 1 mol. Aqui, ó.
no gás metano vai produzir 1 mol de CO2. No octano vai produzir 8 mols de CO2, tá? E mais uma semelhança, pessoal. Nós temos ainda mais uma semelhança, que é o quê? Que eles vão produzir água. Se vocês podem observar aí. Novamente, a proporção é o que vai diferenciar uma combustão da outra. Mas, de certa forma, para haver combustão, precisa-se de oxigênio, tá? Tendo oxigênio e energia, você tem uma combustão, tá? E o produto dessa combustão é o que? É o CO2 e água. Atenção, na combustão completa, mas nós também temos a combustão incompleta, que também é aulas futuras, tá? Na combustão incompleta, ao invés de produzir o dióxido de carbono, produz o monóxido de carbono, tá? E também, pessoal, tem outra diferença aqui, não é? Que é o quê? Que é na energia que é produzida. No C8H18, eu produzo o quê? 5.461 kJ por mol. Ou seja, é uma energia um pouco maior, tá bom? Lembrando que tudo que vem antes da seta é chamado de reagente, que são aqueles que irão se juntar para formar o produto, tá bom? No caso aqui, nós temos a matéria orgânica, que é o CH4 e o C8H18, e nós temos o oxigênio, tá? Formando o time de reagentes. E depois da seta, nós temos os produtos, tá bom? Lembrando uma coisa muito importante, pessoal. Quando a reação é exotérmica, a energia, tá vendo aqui a energia, ó? Tá vendo aqui a energia? Ela vai se localizar nos produtos, tá bom? Vou apagar aqui nosso slide. Continuando. Agora a gente vai falar dos processos endotérmicos. No exotérmico, libera calor. No endotérmico, ele absorve calor, tá? Só que ao invés de sentir uma sensação de aquecimento, você sente uma sensação de resfriamento, tá? O exemplo é quando você passa o álcool na sua mão. Você vai estar aqui, passa o álcool na sua mão, você vai ter aquela sensação de quê? De que o álcool está resfriando sua mão. Essa sensação é um indício que aqui está ocorrendo um processo endotérmico, tá bom? E a gente vai falar um pouco mais nele mais à frente, tá? Outro processo endotérmico, pessoal, é o que? É a famosa fotossíntese. A fotossíntese ela é um processo endotérmico. Por quê? Como é que ela ocorre? Nós temos o CO2 e nós temos a água, não é? E vamos produzir o quê? C6H12O6 e oxigênio, tá bom? Mas, pessoal, para que eu produza C6H12O6, eu preciso de uma coisa. E essa coisa, pessoal, é justamente o que? A energia. Para eu formar as ligações entre o CO2 e a água, eu preciso fornecer energia. Por quê? Porque a energia, pessoal, ela faz com que as ligações elas se formem. Ah, professor, quer dizer que a energia fica entre as ligações químicas? Perfeito. A energia fica entre as ligações químicas. E quando eu quebro essa ligação química, eu libero essa energia. Quando eu junto essas ligações químicas, eu preciso absorvê-las para formar essas ligações químicas. Tudo bem? Outra coisa, pessoal. Como eu disse novamente, antes da seta nós temos os reagentes. Depois da seta nós temos os produtos. Vocês não estão reparando uma certa semelhança com a combustão, não? A combustão, pessoal, eu preciso de matéria orgânica. Nós temos aqui a matéria orgânica, ó, que é o C6H12O6, e oxigênio, não é? E eu vou produzir CO2 e água. Só que aqui, pessoal, na fotossíntese é um processo inverso. Por quê? Porque que eu estou nos reagentes, os reagentes eles não são compostos por matéria orgânica e oxigênio, mas sim de CO2 e água. É o processo inverso à combustão. Logo, se é inverso, ele é um processo endotérmico. Outro detalhe,
Eu disse que nos processos exotérmicos, pessoal, a energia ela ficava nos produtos. Mas nesse caso aqui, a energia ela está onde? Ela está nos reagentes, tá bom? Isso é outra característica dos processos endotérmicos. Características: a energia ficar nos reagentes e sensação de resfriamento. Tranquilo? Vamos apagar nosso slidezinho aqui e vamos seguir. Vamos lá. Pessoal, agora quando a gente fala em processos isotérmicos e exotérmicos, em o quê? Em processos físicos, tá? No caso aqui, nós estamos falando de sólido, líquido e gasoso, tá? No processo de quê? De solidificação, de condensação, tá? Vamos lá. Pessoal, quando nós temos essas conversões, ou seja, de um sólido para um líquido, você sabe que o sólido, as moléculas, por exemplo, vamos pegar o gelo, o exemplo da água, tá? O gelo, pessoal, as moléculas, os átomos, eles estão bem próximozinhos. E eles estão vibrando, só que com intensidade bem baixa. Aí o que é que ocorre? Quando esses átomos que estão, essas moléculas de H2O que estão bem próximas, elas recebem energia, elas absorvem energia, o que é que vai acontecer? Elas vão começar a se agitar mais. E se elas vão se agitar mais, elas vão começar a se desorganizar naquela estruturazinha que estava bem fechada. E essa desorganização faz com que as moléculas elas se afastem. E esse processo é chamado de transição do sólido para o líquido, tá? Mais conhecido como a fusão, tá? E esse processo, pessoal, desculpa, esse processo é um processo o quê? Endotérmico. Por que é um processo endotérmico? Porque ele está absorvendo energia para mudar de estado físico, tá bom? E no líquido para o gasoso, pessoal, ocorre a mesma coisa. As moléculas no estado líquido, elas estão o quê? Se agitando, só que ainda tem uma certa aproximação. E quando elas absorvem mais energia, o que é que vai acontecer? Elas vão se agitar mais e vão se afastar mais, formando o quê? Mudando de estado físico, indo para o gasoso. Lembrando, também absorve. Agora, como é que ocorre o processo inverso? Do gasoso para o líquido. No gasoso, as moléculas estão bem distantes, se movimentando quase que livremente, ou se não livremente. Aí o que é que ocorre? Elas começam a perder energia, elas começam a liberar energia. Lembrando, energia na forma de calor, energia térmica, não pode esquecer isso. Elas começam a liberar energia. E quando elas começam a liberar energia, elas começam a se agitar menos e começam a se aproximar, voltando para o estado líquido novamente. E quando elas liberam energia, nós chamamos essa liberação de processo exotérmico, tá? E do líquido para o gasoso ocorre a mesma coisa, tá bom? O líquido ele vai, as moléculas no estado líquido elas vão liberar calor e esse calor vai fazer com que os átomos eles comecem a se juntar novamente, sendo um processo exotérmico, tá? Pessoal, nós temos também os processos de sublimação e ressublimação, que é justamente do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, instantaneamente, sem passar pelo estado líquido. Segue o mesmo protocolo, pessoal. Do sólido para o gasoso, eles vão absorver muita energia rapidamente. Eles absorvem tanta energia que eles passam do líquido diretamente para o gasoso, ou seja, do sólido diretamente para o gasoso. Eles não passam pelo processo líquido, tá bom? E no gasoso, para o sólido, a mesma coisa. Eles liberam energia tão rapidamente que passam do gasoso instantaneamente para o sólido, tá bom? Pessoal, vamos recapitular a aula de hoje. Processo exotérmico, ou reações exotérmicas, liberam calor. Ou seja, a energia em um processo exotérmico fica onde? Nos produtos, ou seja, depois da seta. Nas reações endotérmicas, ela absorve calor, ou seja, absorve energia, tá bom? Absorve energia térmica. Se ela absorve energia térmica, ela precisa de energia para reagir. Então, a energia fica nos reagentes, tá? Pessoal, vamos só apagar aqui. Pronto. Vamos seguir adiante. Vamos lá, faz essa questãozinha.
pausem o vídeo, tentem responder essa questão aqui, tá bom? Vamos lá responder agora. Vocês já pausaram o vídeo, devem ter tentado. E eu espero que... Eu torço para que vocês tenham acertado, tá bom? Se não acertou, não tem problema. A gente está só numa aula introdutória aqui de termoquímica, tá? Vamos lá. Ao se sair molhado de um local aberto, mesmo em dia quente, sente-se uma sensação de frio. Ó, a primeira dica aqui que a gente já abordou. Sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de a evaporação da água... Olha, duas coisinhas aqui para a gente resolver. Sensação de frio, pessoal, a gente já caracteriza como um processo exotérmico ou endotérmico. Se você voltar aos slides, voltar à nossa aula, você vai saber que é um processo endotérmico. Então, quando se aborda processo exotérmico, você já elimina o item C e o item D, né? Sobrou só o item A e o B. O item A diz, o processo endotérmico cede calor para o corpo, ou seja, a água cede calor para o nosso corpo. O item B é um processo endotérmico e retira calor do nosso corpo. Qual que vocês acham que é o correto? O item correto, pessoal, vamos lá. Só fechar aqui. O item correto, é o item B. Por quê? Porque, pessoal, a água, ela vai o quê? Absorver energia, ou seja, ela é um processo endotérmico, né? Então ela precisa absorver energia, mas ela vai absorver energia de quem? Ela vai absorver energia do nosso corpo. Por isso que o nosso corpo vai ter a sensação de resfriamento, porque nós iremos estar perdendo calor para a água. Aí o que é que acontece? A água vai absorver a nossa energia e vai evaporar. Logo, ela vai retirar calor do corpo. Resposta correta, item B, tá bom? Vamos apagar aqui. Continuando. Outro exercíciozinho aí. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem resolver ela, tá? Vamos lá resolver. A equação abaixo representa a transformação do óxido de ferro 3 em ferro metálico. Ou seja, nós temos o óxido de ferro mais o carbono mais energia e vai produzir o quê? O ferro sólido e o CO, monóxido de carbono, tá? Vamos lá. Depois ele pergunta o seguinte: observando a equação, responda as perguntas a seguir, justificando sua resposta. Item A. A equação acima é uma reação exotérmica? Pessoal, outra coisinha simples aqui, ó. Quando a gente observa que a energia ela está nos reagentes, a gente está falando de quê? De processo endotérmico ou exotérmico? Processo endotérmico. Por que é um processo endotérmico? Porque esses dois reagentes aqui, eles vão precisar absorver essa energia aqui, ó, para formar esses dois produtos aqui. Ou seja, lembrando, quando a energia estiver antes da seta, ela é um processo endotérmico, tá? Então, item A, não, porque ela é um processo endotérmico. Item B, é um processo... O processo representado pela equação é endotérmico? Sim, ela é um processo endotérmico, porque ela está absorvendo calor, absorvendo energia para formar o ferro sólido, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima semana. Até mais.